Seja novamente muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos tratar de um episódio bíblico que gera muita dúvida. As pessoas ficam confusas ao lerem. Trata-se de quando Moisés estava no deserto ao ter fugido do Egito após ter matado um egípcio que estava castigando um hebreu. E Deus se revela a ele e pede que ele volte ao Egito e confronte o faraó para libertar seu povo da escravidão. Mas então Moisés começa a dar desculpas para fugir dessa missão. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O mesmo sentido ocorre com outra versão bem conhecida da Bíblia. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Essa expressão, pesado de boca e de língua, faz com que muitos acreditem que Moisés era gago. Mas será mesmo? Então por que em Atos está escrito que ele era poderoso em palavras e em obras? E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Não seria uma contradição? Vamos analisar melhor essa questão. Essa palavra pesado, usado em Êxodo, no hebraico é kabed, que significa pesado, mas também duro, difícil. Esse termo aparece 37 vezes no Velho Testamento, principalmente em Gênesis e Êxodo, mas também em Números, 1 e 2 Reis, 2 Crônicas, Salmos, Provérbios, Isaías, Ezequiel. Em geral, se refere a grande quantidade, mas também a severidade, ou grande fome, ou com relação ao peso, jugo pesado, mãos de Moisés eram pesadas, ou grande comitiva, ou exército, ou mesmo ao coração do faraó que estava pesado, obstinado e não deixava o povo sair. Mas em Ezequiel o contexto é diferente, se referindo a estranho, difícil, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Ou, você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu lhes enviasse você, eles o ouviriam. Poderia então representar uma dificuldade em falar, não necessariamente física. Nesse caso, seria uma dificuldade em se expressar por falta de encontrar palavras adequadas, dada a complexidade da língua estrangeira. E essa hipótese é corroborada com textos lidos em outras versões bíblicas mais recentes, mais atuais. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Ou, Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Então temos duas possibilidades mais aceitas para essa condição de Moisés. A primeira seria que Moisés tinha um problema físico na boca e na língua. Essa possibilidade é reforçada a partir dos escritos do livro de Jasher, Jazer ou dos Justos, mencionado na Bíblia. Esse é um livro apócrifo, que não consta na Bíblia, e conta a história desde a criação do mundo até a morte de Josué, na terra de Canaã. O capítulo 70 conta a história de Moisés na corte do faraó quando tinha 3 anos de idade. E no 3º ano, desde o nascimento de Moisés, Faraó estava sentado em um banquete, quando Alparanith, a rainha, estava sentada à sua direita e batia à sua esquerda. E o menino Moisés estava deitado sobre o seu seio. E Balaão, filho de Beor, com seus 2 filhos e todos os príncipes do reino estavam sentados à mesa na presença do rei. E o menino estendeu sua mão sobre a cabeça do rei e tirou a coroa da cabeça do rei e colocou-a sobre a sua própria cabeça. E quando o rei e os príncipes viram o trabalho que o menino havia feito, o rei e os príncipes ficaram apavorados, e um homem expressou espanto ao seu próximo. E o rei disse aos príncipes que estavam diante dele à mesa: O que falais e o que dizeis, ó vós, príncipes, nesse assunto? E qual deve ser o julgamento contra o menino por causa deste ato?
E Balaão, filho de Beor, o mágico, respondeu perante o rei e os príncipes e disse: Lembra-te agora, ó meu senhor e rei, o sonho que sonhaste muitos dias desde então, e que o teu servo interpretou para ti. Agora, pois, esta é a criança dos filhos hebreus, em quem está o Espírito de Deus, e que o rei, meu senhor, imagina que este rapaz fez tal coisa sem conhecimento. Pois ele é um menino hebreu, e sabedoria e entendimento estão nele, embora ele ainda seja uma criança. E com sabedoria ele fez isso, escolheu para si o reino do Egito, porque essa é a maneira de todos os hebreus enganarem os reis e os seus nobres, fazer todas essas coisas ardilosamente, a fim de fazer os reis da terra e os seus homens tremerem. Agora, pois, meu senhor rei, eis que essa criança tem se levantado em seu lugar no Egito, para fazer de acordo com seus atos, e brincar com todo rei, príncipe e juiz. Se agradar ao rei, vamos agora derramar seu sangue sobre o chão, para que ele não cresça e tire o governo da tua mão, e a esperança do Egito pereça depois que ele tenha reinado. E Balaão disse ao rei: Além disso, vamos chamar por todos os juízes do Egito e os seus sábios, e vamos ver se a sentença de morte é devida a este menino como disseste. Então o mataremos. E Faraó mandou chamar todos os sábios do Egito, e eles vieram diante do rei, e um mensageiro celestial, anjo do Senhor, veio entre eles, e ele era como um dos homens sábios do Egito. E disse o rei aos sábios: Certamente ouvistes o que este menino hebreu que está em casa tem feito. E assim Balaão julgou sobre o assunto. Agora julgai também, e vede o que é devido ao menino pelo ato que cometeu. E o mensageiro celestial, o anjo, que parecia como um dos homens sábios de Faraó, respondeu e disse o seguinte diante de todos os sábios do Egito e diante do rei e dos príncipes: Se agradar ao rei, que o rei envie homens que tragam diante dele uma pedra de ônix e uma brasa de fogo, e as coloque diante da criança. E se a criança estender sua mão e pegar a pedra de ônix, então saberemos que com sabedoria o jovem fez tudo o que ele fez, e devemos matá-lo. Mas, se ele estender sua mão sobre a brasa, então saberemos que isso não foi com conhecimento que ele fez isso, e ele viverá. E a coisa pareceu bem aos olhos do rei e dos príncipes. Então o rei fez de acordo com a palavra do anjo, mensageiro celestial do Senhor. E o rei ordenou que a pedra de ônix e a brasa fossem trazidas e colocadas diante de Moisés. E eles colocaram o menino diante delas, e o rapaz esforçou-se para estender a sua mão à pedra de ônix. Mas o anjo do Senhor pegou a sua mão e a colocou sobre a brasa, e a brasa tornou-se extinta em sua mão. E ele a levantou e a pôs em sua boca, e queimou parte de seus lábios e parte de sua língua, e ele tornou-se pesado de boca e de língua. Esse texto poderia esclarecer a questão de Moisés ser pesado de boca e de língua, em função de ter queimado sua boca e sua língua com uma brasa quando era criança na corte do faraó. Porém, tem alguns problemas. Moisés teria nascido em 1525 a.C. Ele ficou 40 anos no Egito e fugiu para a terra de Midian. Depois de 40 anos em Midian, Deus aparece para Moisés para voltar ao Egito. Ou seja, Moisés estava com 80 anos quando voltou para o Egito e passou mais 40 anos no deserto com o povo rumo à terra prometida. A partir daí, Balaão entra na história quando os israelitas estavam acampados em Moabe. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Conhecemos toda a história de Balaão sendo procurado para amaldiçoar os israelitas, e ele os abençoando, e de sua mula que falou para ele e tal. Mas aqui temos dois problemas. O primeiro é que os capítulos finais do livro de Números, depois do capítulo 20, retratam eventos ocorridos já no final dos 40 anos do povo no deserto.
por volta de 1405 a.C., quando Moisés já teria perto de 120 anos. E se Moisés teria quase 120 anos, como pode Balaão ser o mesmo do livro dos justos, e que estava com 2 filhos na corte do faraó quando Moisés tinha 3 anos de idade? Essas contas não batem. Balaão deveria ter uns 150 anos de idade aqui em Números, se considerarmos o livro dos justos como correto. Outro problema com relação ao livro dos justos é que alguns dizem que o que está sendo divulgado na internet ou vendido como livro físico não corresponde ao verdadeiro, que na realidade foi perdido e não existem mais cópias originais dele. Assim, não se pode fazer suposições mais sólidas com respeito a eventos contidos nesse livro. Além do mais, uma queimadura na língua com brasa poderia sarar com o tempo. A segunda possibilidade, então, é essa. Moisés teria dificuldade em se expressar no idioma da corte do faraó. Estando fora do Egito há 40 anos, Moisés poderia ter se esquecido de como se comunicar na língua egípcia falada pelo faraó. Daí a expressão pesado de língua. Teria dificuldade em achar as palavras corretas e ficaria lenta a conversação. É o que essa versão bíblica atual parece dizer. Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Mas Deus mostra a solução para Moisés. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Ou seja, Moisés estava tentando achar uma desculpa para não voltar ao Egito, até dizendo que não conseguia se expressar bem, mas no final acaba se convencendo a voltar, pois seu irmão Arão tinha ficado lá e falava fluentemente a língua egípcia. E vemos que depois ele mesmo conversava com o faraó. Imagino que aos poucos a lembrança do idioma foi voltando e ele foi se soltando mais. Concluindo, não acredito que Moisés era gago, porque em nenhum outro trecho bíblico aparece isso. Muito pelo contrário. Moisés sempre foi retratado como um homem poderoso em palavras, como mostra em Atos 7:22. Esse pesado de boca e de língua seria mais uma desculpa para não ir, em função de talvez um esquecimento da língua egípcia. Obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir e por ter assistido até aqui. Tenha uma excelente semana e até a próxima.